Bem-vindos ao terceiro episódio das Flag Talks, o programa de entrevistas da Flag, nesta primeira temporada dedicado ao setor da publicidade. Hoje tenho comigo a Luciana Cani, vice-presidente e Executive Creative Director da Leo Burnett Chicago, que teve uma passagem longa pelo mercado português também, uma passagem de sucesso, e que nos visita porque é uma das juradas executivas do Lisbon International Advertising Festival. Aproveitamos para poder ter-te aqui. Olá, Lu, bem-vinda de volta a Portugal. Obrigada por essa oportunidade, pelo convite de voltar para um lugar que eu amo. Luciana, vamos começar precisamente. Sei que tu gostas de Portugal, portanto nunca escondeste. Passaste cá 9 anos? 9 anos. 9 anos em Portugal e com uma carreira recheada de sucessos, quer como diretora de arte, depois quer como diretora criativa. O que é que te fez ir embora? Foi difícil, acho que não foi uma decisão fácil, mas depois de 9 anos aqui, eu comecei a me questionar se eu ainda estava aprendendo e para onde eu ia guiar a minha carreira. Quando eu mudei do Brasil para Portugal, eu já tinha 10 anos de publicidade no Brasil, vim sem um prazo, vim para ficar, mas depois comecei a ter um pouco de saudade de trabalhar num mercado grande de novo, como o Brasil, mas o Brasil estava completamente fora dos meus planos, eu não queria voltar. Mas eu queria voltar a ter a experiência de trabalhar no mercado com budget maiores, com clientes um pouco mais globais. Queria ter de novo essa experiência, mas num mercado diferente. Acho que foi um pouco isso que me fez mudar, é o continuar aprendendo, é a busca de novos desafios que eu achei que eu não iria encontrar aqui, naquele momento. E porquê Chicago? Mantiveste dentro, o que não é muito comum hoje em dia, não é? Manteste dentro da mesma network. Sim. Os teus patrões não puderam ficar chateados. Não. Inclusive o meu ex-chefe aqui, que é um dos meus melhores amigos, ele inclusive me ajudou nesse desafio. Ele é uma pessoa que trabalhou, sei lá, nos 7 países diferentes e percebia essa vontade de continuar aprendendo em outros mercados. Na verdade, eu não tinha Chicago em mente, eu nunca tinha ido para Chicago. Na verdade, os Estados Unidos nunca foi um lugar que eu nem viajava muito para lá. Eu só tinha ido para Nova York uma vez. Não era um país de eleição. Mas, na verdade, quando eu comecei a falar com algumas pessoas da rede sobre eu quero trabalhar num outro mercado diferente, adoraria continuar dentro da Leo Burnett, que era uma empresa que eu adorava, acabou aparecendo a oportunidade em Chicago. Foi o diretor global, Mark Tutzel, na época, que me recomendou. E lá é a matriz, é um escritório gigantesco, tem, sei lá, mais de 700 pessoas, e apareceu essa vaga na Lápis, dentro da matriz da Leo. Quem olha não percebe à primeira vista o que é Lápis, o que é Leo Burnett. Sim, a Lápis é uma agência que nasceu dentro da Leo Burnett, da matriz, focada no mercado hispânico dentro dos Estados Unidos. Enfim, há 10 anos atrás era um nicho e muito separado do mercado que a gente chama de general market, que são os americanos. A gente tinha um mercado hispânico, ou seja, teve muitos imigrantes vem de toda a América Latina, muito da América Central, alguns espanhóis, e eles tinham a necessidade de uma comunicação diferenciada, até porque eles falavam espanhol dentro dos Estados Unidos. É um fenómeno que acontece muito nas agências de Miami, por exemplo. Exato. Em Chicago é um mercado particular muito forte para o mercado hispânico, que agora já mudou um pouco. A gente tem chamado de... Enfim, já não se tem mais esse nicho hispânico tão fechado, porque depois dos anos que acontecem, essas gerações foram tendo filhos e foram ficando nos Estados Unidos. Essa geração de agora, ela já fala inglês e espanhol exatamente no mesmo nível. Já não faz sentido algumas publicidades que focam principalmente a geração mais nova ser completamente em espanhol, pode ser em inglês, quer dizer, não se faz mais a diferenciação, a segmentação por língua. Enfim, tem mudado muito, tem sido um desafio enorme. Por exemplo, a gente tem contas a Lápis, que foi uma agência que nasceu para o mercado hispânico, que por isso tem muito latino, já teve 2 brasileiros na posição que eu estou. Eles costumam chamar muitos latinos para a agência, mas, por exemplo, agora eu já tenho contas que é o General Market, então eu já tenho contas que é completamente focada para o americano. Já tem mudado muito. Desde que eu cheguei em 1 ano e meio, eu comecei a perceber melhor sobre esse mercado, e é um mercado que está evoluindo muito rápido. Diz que as agências dos mercados laterais dos Estados Unidos, Chicago, Miami, até em certa medida outros mercados que tens, como por exemplo Silicon Valley, etc., acabam por ser rampas de lançamento, digamos, podemos dizer assim, para Nova Iorque. Sim, não sei. Vejo isso? Sim, não, porque eu acho que os Estados Unidos é muito interessante por uma coisa. Eu percebo isso pela Leo Burnett. As pessoas
não ficam numa cidade, elas têm tantas oportunidades em vários lugares. Por exemplo, Los Angeles agora tem pessoas maravilhosas trabalhando e tem ótimas agências lá. São Francisco igual, não é uma coisa como a gente está um pouco acostumado aqui ou mesmo no Brasil. O Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro você tem um pouquinho, aqui é Lisboa. E lá não, assim, Nova York é uma das oportunidades, muita gente sonha com essa coisa de Nova York, mas não quer dizer que as agências estão concentradas lá. Por exemplo, a FCB de Chicago é gigantesca, a Léo Burnet, a maior, está em Chicago, a DDB é grande. São várias agências que têm seus escritórios em diversos lugares, não é só Nova York. Isso é uma coisa que eu percebi depois indo para lá. Mas gostavas de trabalhar na Madison ou não? Em onde? É na Madison Avenue, em Nova York, gostavas de dizer? Nunca tive, engraçado, eu nunca tive esse sonho com os Estados Unidos, assim, nunca. Eu acho que eu tinha essa coisa de, porque a nossa carreira permite, eu acredito que é uma das grandes vantagens, a gente pode trabalhar em qualquer lugar, não é como médico, não é como advogado, que você precisa validar o seu título, ou, por exemplo, um médico, quando ele muda, ele tem uma série de desafios para poder exercer a profissão em outro país. A gente não, basta ir. E isso é uma coisa que eu acho que eu sempre quis viver em vários países. Quando eu penso assim, o que eu gostaria da minha biografia com 70 anos, se eu olhasse para trás, 80 anos, era uma pessoa que viveu em vários lugares e absorveu diferentes culturas. E Estados Unidos nunca foi para mim um destino final, nem nada parecido. Acho que Nova York seria interessante, mas Chicago me surpreendeu. Eu tinha zero expectativas, eu não sabia o que esperar da cidade e é muito interessante. E do ponto de vista, não da Luciana publicitária, mas da Luciana que se muda para Chicago, como é que é a cidade? É o que nós vemos nos filmes, é o que vemos no Chicago PD. Acho que tem vários lados, assim. A parte que eu mais gosto, eu acho que é a parte cultural e a parte musical, assim, de jazz e blues. É realmente uma coisa, é uma cena gigantesca. Você tem 1000 opções, tem shows acontecendo todos os dias. É maravilhoso essa parte. Tem a parte que a cidade é um pouco mais dividida em termos de violência, é verdade. Você também escuta as notícias, não é como aqui, não é como o Brasil, mas também não é essa paz que era aqui. Tem determinados bairros em que é perigoso estar depois de um certo horário, mas a cidade é linda, a cidade é limpa, é organizada, o transporte público é excelente, o que não acontece em todas as cidades dos Estados Unidos, não é preciso carro em Chicago, se você quiser se locomover para qualquer lugar, é pontual, é organizado, é frio, mas é incrível, é uma cidade fácil de morar, não é uma cidade difícil como Nova York, um pouco, não é uma cidade cheia, lotada, é uma cidade tranquila, é como se todo mundo diz que é uma Nova York um pouquinho mais organizada, menor, é fácil vir em Chicago. Tu conheces bem o mercado português e conheces bem os criativos portugueses. Achas que seria um bom mercado, é um bom mercado para os portugueses emigrarem? Eu acho que sim. Primeiro que os portugueses... Como vocês dizem no Brasil, se nos vamos dar bem. Vão. Não, eu acho que os portugueses têm uma coisa que eu aprendi aqui, eu acho que são ótimos designers, acho que é algo que vocês têm como uma coisa muito forte, como a gente fala que os brasileiros são bons diretores de arte, acho que os portugueses são ótimos designers. Acho que em termos de, por exemplo, tem um português que é maravilhoso na Léo Burnet, que tem feito uma carreira ótima, ele é da Madeira até, já está na Léo Burnet há uns anos e é uma pessoa excelente, um excelente criativo lá. Acho que não vejo tantos, infelizmente, porque acho que também vocês não são como os brasileiros, assim, somos muitos. São poucos, é. Pois são poucos, mas acho que sim, acho que tem. E vocês têm uma facilidade de se adaptar. Acho que a publicidade aqui não é super local. Acho que é uma publicidade, por exemplo, quando eu fui, por exemplo, num festival na Ucrânia, quando você vai a alguns festivais, você percebe que é super, super local. Não, é um pouco mais complicado, de repente, para você se adaptar num mercado mais global. Acho que Portugal não tem uma publicidade tão local. Acho que é uma publicidade que faz sentido, é por isso que ganha prêmios internacionais também. Não é uma publicidade tão fechada no mercado, numa cultura muito específica. Então, tenho certeza que se daria super bem. Vamos falar agora um bocadinho do início, portanto, quando decides ir trabalhar em publicidade. Tu começaste por estudar, dizias-me há pouco em off, começaste por estudar na Faculdade de Comunicação. Mas antes disso, quando eu estava no colégio, eu escolhi um colégio de artes gráficas. Então, eu estudava 7 horas por dia. Eu tinha de manhã as matérias normais que a gente tem se fosse um colégio normal. E à tarde eu tinha tudo que era focado em artes gráficas. E uma das matérias era produção visual gráfica, o que não era exatamente publicidade e criação, mas era um pouco ligado a isso. Então, quando eu terminei esse colégio, antes de mudar para a faculdade, eu era obrigada, para me formar na área de artes gráficas, eu era obrigada a fazer um estágio
eu tinha acho que 500 horas de estágio que a gente tinha que cumprir. E aí eu, como fiz produção visual gráfica como especialização, me indicaram para uma agência de publicidade, assim, literalmente fundo de quintal de uma casa, que era assim, uma agência super pequena, chamava Rainbow. E aí eu comecei lá, foi o meu primeiro lugar. E aí eu aprendi um pouco a mexer em Macintosh, já tinha tido um pouquinho de aula, mas não sabia muito. E aí lá eu comecei a ser, tipo, estagiária, assim... O teu estágio foi logo em direção de arte? Foi por isso que eu acho que eu não escolhi muito, eu nem sabia que essa agência... Eu lembro uma vez que eu fui fazer entrevista numa agência, e aí na entrevista me perguntaram, o que você quer ser? Você está aplicando para que vaga? Direção de arte ou redação? E eu nem sabia. Eu nem sabia que tinha essa divisão. Se eu saí do colégio muito assim, produção visual gráfica, acho que agência pode ser. Não tinha noção. Então eu comecei em direção de arte porque foi onde me colocaram, nunca questionei. Acho que eu nunca fui uma diretora de arte brilhante, mas acho que eu também não pensei muito nessa escolha. Foi um caminho que aconteceu naturalmente. Dessa agência eu pulei para uma outra agência um pouquinho média, até depois quando eu comecei a entender melhor o mercado, com 19 para 20 anos eu entrei numa multinacional, que foi a Grey na época. Uhum. E a partir dali eu entendi... Quem foi o teu primeiro diretor criativo? Ai, meu Deus. Na Grey foi o Fernando Luna, que ainda está no mercado brasileiro. Mas na Léo Burnet foi o Bruno Prosperi, Renato Simões. O Renato Simões está na Widen agora. Na UG foi o Virgílio. Tive vários. Depois eu passei em várias multinacionais. O primeiro nessa agência na Rainbow, ele não era bem um diretor criativo, porque a agência era tão pequena que não tinha nem os cargos assim claros. Era o dono da agência, que não era exatamente um criativo. Foi uma coisa muito pequenininha. Eu comecei. Mas a ideia que me dá, que olhando para o Brasil e vendo o Brasil à época também, que agora o Brasil está um bocadinho diferente com a crise, né? Mas olhando à época, a publicidade sempre foi uma profissão de destaque, sempre publicitário no Brasil, Sim. sempre foi uma, ou seja, Staff. nós vemos, o Washington Oliveto estava nos selos do Rio de Janeiro, o Marcelo Serpa, uma figura nacional, o Nizé era uma figura, Sim. ainda é uma figura nacional do Brasil. É uma das coisas, como nós temos aqui os meninos na escola que querem ser jogadores de futebol, ou as raparigas que querem ser atrizes, lá querem ser publicitários ou não? Acho que é uma coisa que aparece mais tarde. Não acho que é uma coisa como quando você é criança e você tem certeza que você quer ser uma coisa assim, não. Eu acho que publicidade é uma coisa que começa no colégio para a faculdade, é onde as pessoas começam a ficar mais... entender um pouco melhor da profissão e começam também a se enganar um pouco, porque parece muito mais glamouroso do que é. E acho que o começo em publicidade, e posso dizer, o meu começo foi no Brasil, não posso dizer o começo em Portugal, é muito doloroso e é muito difícil, assim. Eu fiz a minha carreira, e não só a minha, de muitas pessoas que eu conheço, depois de anos trabalhando, às vezes você tem que dar 3 passos atrás, às vezes aceitar um cargo muito menor. Eu voltei a ser estagiária depois de 2 anos e meio trabalhando no mercado, porque eu queria entrar numa multinacional que eu admirava, onde era a Léo Burnet na época, era excelente lá. E eu queria entrar lá, mas me falaram, ok, se você quiser é como estágio. Eu já não era mais estagiária, mas eu falei, ok, eu vou aprender com essas pessoas, eu vou. E eu dei, meu pai não entendeu na época ainda, mas eu dei, tipo, 3 passos para trás para tentar entrar onde eu queria. Então, assim, o começo é muito difícil, assim. Quando falam das multinacionais ou das grandes agências no geral do Brasil, eu ouço histórias terríficas dos estagiários que entram, de diretores criativos que lhes dão plantas para ver se a planta morre e se morre se é despedida. É uma pena. Como é que foste tratado? Foste bem tratada? Eu fui, não posso reclamar, mas assim, não é... Eu digo de ser difícil, eu trabalhar muitas horas sem ganhar na época. Hoje em dia, acho que nem é mais possível as pessoas entrarem com estágio sem nenhuma condição, sem nenhuma ajuda de custo. Eu trabalhei 1 ano sem nenhuma, absolutamente, eu pagava para trabalhar, sem nenhuma ajuda de custo. E trabalhava sábados, domingos, feriados, todos os dias até tarde. E acho que o que eu digo de ser difícil é a quantidade de horas que você tem que aplicar para aquilo. Mas o mercado brasileiro ainda é um bocadinho assim, não é? Um bocado... Isso foi um dos motivos que me fez virar repensar. noites, né? Sim, por exemplo, quando eu vim para Portugal, foi uma das coisas que eu falei, ok, eu gosto de publicidade, mas eu não gosto mais de trabalhar assim. Eu não acho que esse é o único modo de se fazer um trabalho bom. E quando eu vim para Portugal, essa foi uma das minhas decisões. Eu não tinha tempo para fazer mais nada. Eu acho que um criativo precisa de tempo para se inspirar, para continuar aprendendo. E eu trabalhava, passava 12, 13, 14 horas na agência, sábado e domingo. Então, quando eu vim para Portugal, uma das coisas eu não quero fazer isso, tipo, em Portugal, e foi onde a minha carreira aconteceu, na verdade, foi em Portugal, não foi no Brasil. Eu tive tempo para fazer uma pós-graduação, eu tive tempo de fazer vários trabalhos, projetos que não eram relacionados com advertising, mas eram relacionados com criatividade. Eu tive tempo que eu nunca tive no Brasil. Mas tu estavas no Brasil, estavas num dos melhores mercados criativos do mundo. Aprendi, sim, aprendi, mas
Melhor do ponto de vista de qualidade, prémios. Sim, por isso que eu acho que é uma boa escola, mas acho que não é para todo mundo aquele ritmo o tempo todo. Não era para mim, eu não era feliz. Quando é que está o clique? Ok, vou-me embora daqui e podias ter ido para N City, não podias ter ido para Londres, podias ter ido Bom, para eu sempre quis morar fora. Acho que morar fora veio antes de eu trabalhar com publicidade. Eu sabia que eu queria viver em outro... Podia ser qualquer país, mas eu queria sair. Eu sempre tive isso desde pequena. Não tive a oportunidade de estudar fora. Não tinha nem a chance de viajar muito, até minha primeira viagem de avião foi com 20 anos. Então, assim, eu não tive essa oportunidade, eu queria muito, muito, muito. Tanto que eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em publicidade, eu percebi que era uma chance de viajar e conhecer outros países. Eu comecei a enviar eu mandei meu portfólio para a Coreia. Meu pai ficou sem falar comigo, tipo, 2 dias. E eu fiz muito isso, assim, eu queria ir para qualquer lugar, eu queria sair. Eu queria ter essa experiência de morar fora. E Portugal não era uma coisa que eu queria. É como Chicago, eu não queria Chicago, eu não queria Portugal. Eu queria ter outra experiência. E Portugal, na verdade, tinha muitos brasileiros trabalhando aqui no mercado. E quando eu comecei a falar com alguns, eles falaram, eu posso te indicar. E como eu conhecia mais gente aqui do que em Londres, do que em qualquer outro lugar, eu acabei sendo recomendada para esse mercado e eu vim. Então, E tu vais para cá para a Léo Burnet? Vim direto para a Léo. Mas eu não estava na Léo, eu estava na Ogilvy, no Brasil. Eu já tinha saído da Léo Burnet em São Paulo, estava na Ogilvy. E aí, quando apareceu esse convite para vir para a Léo Burnet em Lisboa, eu vim como diretora de arte, na época. Diretora de arte sênior. Tinha uma das melhores agências no mercado do ponto de vista físico, não é? Era lindo, no Palácio. Estava no Chiado, o Palácio no Chiado. Chegas já à Léo Burnet Lisboa. A Léo Burnet ou Léo Burnett? Como é que se diz? O Burnet. Léo Burnet? É. Ok. Eu já ouvi as versões todas. Já, também não. Mas agora eu sei que eu estou lá em Chicago, é assim. Chegas à agência cá, chegas à Léo cá em Lisboa. E como é que era a Léo aqui em Portugal? Era muito diferente das agências lá do Brasil. Em termos de estrutura, por exemplo, tráfego, que nos Estados Unidos é Creative Resources, aqui nunca teve. Então, era a pessoa que organiza, tráfego, para quem não sabe, é a pessoa que organiza todos os trabalhos que estão acontecendo dentro da agência. É um estafeta que leva a porrada do account. Fala estafeta, não, eles são ótimos, é um desafio tremendo. Estou a brincar. Sim, mas eles tomam de todo lado, porque eles pressionam os criativos com os prazos, pressionam os accounts com o briefing, enfim, eles são responsáveis por tudo que está sendo produzido e estão ali fazendo todo o tráfego do trabalho. Isso não tinha aqui, então a gente tinha que se organizar direto. Isso para mim foi o primeiro choque. Segundo, não tinha assistente de arte. Todos os diretores de arte tinham sempre um assistente para ajudar, então não eram os diretores de arte depois de quando passavam a ser sênior, geralmente tinha um assistente que ajudava. Então eles tinham tempo para criar mais e alguém para executar. E o que era um bom treinamento para o assistente de arte para poder pegar um pouco mais o jeito com os programas e aprender com o diretor de arte mais sênior. Aqui também não tinha. Chegou a ser em Portugal chamados maquetistas. Mas não tinha mais. Tinha, quando eu vim, já não ou pelo menos na Léo Burnet Lisboa, não tinha. Então isso também foi um choque mais estrutural. A agência era pequena, comparado com as agências grandes e multinacionais do Brasil, e a estrutura era muito, vamos fazer nós mesmos, sabe? Tudo muito mais... A gente tinha que fazer muito para as coisas acontecerem. Não é que tinha uma pessoa em cada papel para fazer um projeto acontecer. Muitas vezes a gente tinha que estar junto com o produtor para encontrar soluções de como a gente vai produzir. A gente tinha que ser muito mais hands-on, que eu acho excelente. Hoje em dia eu acho que foi uma das coisas que o mercado mais me ensinou a fazer acontecer. Quando você tem um projeto, bora achar soluções. Não vamos esperar sentado que cada um faça o seu papel. Acho que isso é uma das coisas que eu levei para os Estados Unidos, que os Estados Unidos é o que... Uma expressão de cá que nós podemos dizer que o português é muito desenrascado. É isso, eu aprendi a ser desenrascado. Acho sim. E acho que é uma coisa que mercados grandes e complexos, por exemplo, como os Estados Unidos, não tem. Cada um no seu papel, tem uma pessoa para cada função. Claro que eu respeito, mas eu também tento achar soluções para além do meu cargo. Quem diga que nos Estados Unidos se marcam reuniões para agendar outra reunião. É o mundo das reuniões. Vamos voltar aqui. Aliás, eu aproveito só para fazer aqui uma pausa, para avisar que quem quiser fazer perguntas pode fazer perguntas, que a Luciana responderá com certeza. E vamos voltar aqui à tua vinda para Portugal.
Chega já lá, é o que é o teu primeiro diretor criativo na altura? O Chacho. O Chacho? Chacho Pueblo. E a Léo Burnet é uma das agências, e para quem está a ouvir e entrou há pouco tempo no mercado, está a estudar, se calhar não acredita, mas era das agências mais na moda no mundo inteiro. Era, nossa, na época que eu vim, sim, logo um ano e meio depois ela ganhou 12 leões. Não eram meus os leões, mas eles... Só ganhou mais 11 do que este ano. Portugal ganhou. Foi incrível. A agência foi considerada naquele ano a melhor Léo Burnet da rede, ou seja, mais de 90 escritórios espalhados no mundo e a Léo Burnet Lisboa era a melhor da rede. Era uma agência que era espetacular, assim, foi uma época de muitos talentos juntos, um momento especial. Mas como é que é uma pergunta que toda a gente faz no mercado, não é? E que todos os profissionais fazem a si próprios também. Como é que nós chegamos a um estado, como é que conseguimos ter uma agência que ganha 12 leões, eu lembro na altura que ganhou 30 e tal elorros num ano. Nossa, foi muito que tem o trabalho todo conhecido. Como é que se chega a este estado? Algum segredo? Eu acho que é uma combinação de coisas. Acho que os talentos que tinham lá eram várias pessoas que chegaram ao mesmo momento. Quase que a criação toda foi trazida ao mesmo tempo, porque muitas pessoas saíram da agência, o Chacho assumiu e trouxe talentos novos. As pessoas chegaram com muita vontade de fazer. Não era uma dupla que queria fazer, eram todas as duplas estavam fazendo dando aquele extra mile, porque todo mundo queria muito fazer acontecer. Eu acho que foi um momento especial também. Acho que tinha um momento de clientes bacanas, acho que a agência tinha alguns clientes interessantes. Acho que foi uma combinação de fatores que explodiu, assim. Acho que o prêmio é uma coisa que você nunca se promete. Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas e fiz a mesma coisa em Chicago. Acho que prêmio não é uma coisa que a gente consegue garantir, a gente consegue fazer a nossa parte. Deve impulsionar, né? Também tem parte. Claro, acho que você pode sempre colocar o máximo, encontrar as oportunidades, puxar a criação para isso, você nunca pode garantir. Você não pode ir para uma agência que as pessoas esperem que você vá ganhar leão todo ano. Eu pelo menos nunca prometo isso. Acho que a minha carreira foi uma carreira de sucesso, tem sido sem muitos leões, não sou uma pessoa que ganhou 10 leões na carreira, mas acho que não é assim que se mede, sabe? Ia falar sobre isso mais à frente. Mas é curioso, e aí se calhar dá para medir um bocadinho a relevância de Cannes. É verdade que tens tido uma carreira de sucesso. Não ganhaste muitos leões, mas ganhaste imensos prémios. Eu lembro-me perfeitamente de trabalhos teus que ganhavam D&D, que ganhavam One Show, que ganhavam Clio, ganhavam New York, que ganhavam Eurobest e não ganhavam Cannes. É um bazar. Gente, eu não sei quantos shortlists a gente já teve em Cannes, mas com certeza mais de 20. E não, por isso, e aí muitas vezes, e isso foi interessante, porque a Léo Burnet tem é um encontro, não é um festival, mas enfim, é um encontro interno entre as agências, onde vai o diretor criativo global, Mark Tutzel, com alguns criativos globais para avaliar nosso trabalho interno. E lá o que acontecia era que a gente mostrava o trabalho que a gente estava produzindo e tinha esse reconhecimento da rede. Eu acho que foi isso que aquele sistema das bolas pretas. Da bola 8, exato, que é o máximo que você pode ganhar num trabalho. A gente ganhou algumas. E trabalhos que não ganharam Cannes, mas que ficaram conhecidos na rede. Trabalhos de verdade. Eu acho que o meu ponto era... A gente fez sempre trabalho de verdade. A gente colocou trabalho na rua Maria Luiz, que acho que foi uma das coisas... um dos trabalhos... Talvez um dos preferidos meus na minha época aqui, que foi pro teatro... São Luís, em Teatro Dona Maria. Dona Maria, sim. E eu acho que esse era uma ideia um pouco mais local. Eu sabia que não ia ganhar. Eu lembro que na época o Mark Tutzel amava esse trabalho e ele falou: acho que vai ser difícil ganhar um festival internacional. Acho que esse foi um trabalho mais local que a gente fez. Mas foi grande prémio do Clube Criativo. Foi grande prêmio. E eu acho que é isso, acho que é uma consistência. Que leão não é o único jeito de se avaliar uma carreira. E eu tento fazer isso quando eu entrevisto as pessoas. Eu não vou olhar se ela tem 10 leões. Vou olhar a consistência dos trabalhos, se foi relevante, se é interessante. Eu acho que leão é importante, mas, enfim, as pessoas têm questionado cada vez mais e mais. Ninguém ganha um leão e muda a vida. Hoje em dia você tem que ganhar 20, 15 para tocar seu telefone com uma proposta. Hoje em dia não é mais assim, não são 2 leões ou 3. Então, achas que o mundo está mais exigente para um criativo? Eu acho muito. E acho que a gente está no meio de uma grande transformação, né? As agências de publicidade estão sofrendo para se adaptar. Acho que os clientes estão muito mais exigentes. Antigamente a agência falava e o cliente acreditava porque ele não percebia daquilo. Hoje em dia a gente tem pessoas do outro lado que super entendem de comunicação, de ferramenta, de resultado.
E é uma conversa muito mais de igual para igual. Quando você vê lá o Mad Men, ele dizia, as pessoas olhavam, é isso. Hoje em dia a gente é super questionado. Quando você apresenta uma proposta... Foi por isso que eu voltei a usar, a vestir-me assim. É. Agora tem muito mais credibilidade dos Credibilidade. clientes hoje em dia. Eu talvez tenha que colocar um óculos, não sei, uma... E tu estás sempre a fumar, passaram a fazer isto a Talvez, fumar. E um eu beber whisky na whisky. mão. Não, isto não era whisky, isso também. Na altura que tu estás em Portugal, sobes, depois é que vamos já falar um bocadinho disso, sobes a diretora criativa da Léo Burnet. A Léo Burnet continua a ser uma agência de sucesso e era principalmente uma agência muito conhecida no mercado. E eu falo porque nessa altura era um jovem criativo. E lembro-me que todos nós, jovens criativos, queríamos trabalhar na Léo Burnet. Portanto, era uma coisa quase... Portanto, sabíamos já à partida que se fôssemos para a Léo Burnet tínhamos uma série de possibilidades de ganhar prémios, de ter maior visibilidade. Como é que conseguiste construir essa escola? Na verdade, eu acho que eu não construí, eu tentei manter o que foi construído pelo Tchatcho, enfim, até pelo Belotti antes, o Okada, o Belotti, depois o Tchatcho, depois o Eric Rosa. E quando eu assumi, eu sabia a responsabilidade que eu tinha nas minhas costas, porque era uma agência de sucesso até então. E eu falei, ok, eu já estava na agência, mas nunca num cargo de liderança. E quando eu assumi, eu senti o peso da responsabilidade de continuar fazendo a Léo Burnet ser a agência que era. Acho que a criação mudou muito nesse tempo todo. E acho que o que eu tentei fazer foi, o que eu sempre acreditei é trazer talentos diferentes, trazer pessoas que tenham skills completamente diferentes e misturar todo mundo. Então tinha pessoas que eram ilustradores, com diretores de arte daqueles que faziam tudo lindo, mas não eram de repente tão criativos, mas aí eu trazia Eu tentei... uma equipa muito internacional, né? Argentinos, brasileiros. Muito, mas depois a gente começou a ter bastante também pessoas no mercado português. A Léo equilibrou, porque era uma coisa que ela não era, ela era muito, muito estrangeira. Eu acho que na minha época a gente começou a ter muito mais português, e portugueses de sucesso, pessoas que foram depois, enfim, que as outras agências vinham buscar, tipo o Leonardo, o Pedro Pinho, muitas pessoas que foram lá, que eram portugueses e fizeram um excelente trabalho. Mas eu acho que era misturar, e é uma coisa que eu acredito que eu tento fazer agora na Lápis, que é misturar as pessoas que não são do mesmo... não tem o mesmo tipo de trabalho. Então, dois diretores de arte, eles não tem diretor de arte que é super... Tem aquele jeito de trabalhar, tem um diretor de arte que é mais ilustrador, que passa mais tempo pensando que executando. Você começa a misturar essas pessoas, eu acho que você começa a ter um trabalho mais interessante. Foi isso que eu tentei fazer, e acho que as pessoas gostavam. O clima da agência era muito bom. Eu aposto que ainda é. Era divertido, a gente... Tu, em certa medida, pelo menos a impressão que me dava é que marcaste uma diferença no mercado em relação aos diretores criativos que existiam, e confirmo se é verdade ou não, em que havia uma relação, em que nós víamos uma relação entre o criativo júnior ou até o criativo sénior e o diretor criativo, e havia uma... ou seja, olhávamos de baixo para cima. O diretor criativo não era propriamente visto, a figura do diretor criativo não era uma figura de uma pessoa simpática, era a figura de mostrar lá o teu trabalho, está chumbado, vai vir à noite, vai fazer outra vez. Uma pessoa com mau humor. Portanto, o Pedro Vidarra lançou ontem uma série na RTP1 que se chama A Criação, que é um retrato de agências de publicidade, em que todas as personagens são peluches. E o diretor criativo é um urso. Meu Deus! Era um bocadinho a ideia do mercado. E tu apareces de forma diferente. Portanto, eu lembro-me de falar com muitas pessoas que iam apresentar pasto, que iam mostrar o trabalho, e ela é simpática. Que bom. Não, isso é uma coisa que eu acredito. Eu acho que eu tenho muito claro qual é o meu estilo de liderança. E o meu estilo de liderança é um pouco mais de empatia, de tentar entender cada um da minha equipe e de tentar agregar. Eu acredito muito num jeito colaborativo de trabalhar. Eu não acredito num jeito hierárquico. Para mim, não tem importância se essa pessoa é júnior, se essa pessoa é sênior. É claro que isso tem importância para os cargos, para os salários, para poder promover pessoas, mas não tem importância no dia a dia do trabalho, como a gente se relaciona. É por isso que eu gosto de misturar. Eu não gosto de ter sênior trabalhando com sênior, júnior trabalhando com júnior. Eu gosto de júnior trabalhando com sênior. Eu gosto de fazer toda essa mistura, que é o que eu acredito que as pessoas aprendem dos dois lados. E eu acho que isso tira um pouco a coisa hierárquica, sabe? E traz você mais perto. Eu gosto de trabalhar mais perto da equipe. E eu acho que isso que em Chicago foi um grande desafio, porque os Estados Unidos, o mercado americano é mais hierárquico, tanto que tem mais 3 ou 4 títulos que a gente nunca ouviu falar em outros mercados que só tem lá. Eles vão colocando siglas e siglas e vai criando... Tens quantas pessoas abaixo de ti? Na agência toda, como eu tenho um cargo, não só... Lá eu não sou responsável só pela criação, sou pela agência toda, junto com o diretor do planejamento e junto com o diretor de account. Nós somos os 3 managers da agência. A agência toda tem quase 60 pessoas, tamanho da Léo Lisboa. Na criação tem 20.
E eu tenho um departamento de produção. É uma agência relativamente pequena, tendo em conta o mercado americano. É pequena. Para o mercado americano, é uma agência que eu adoro. É um tamanho... Eu estou no mercado grande, mas com um tamanho que eu acredito que você consegue se relacionar e conversar com todo mundo. E, enfim, a gente consegue colocar a agência toda numa sala e ter conversas. Não te seduzia o facto de poder estar à frente de uma agência, ou liderar pelo menos a criatividade de uma agência com 1.200 pessoas, com 900 pessoas? Eu acho que talvez eu vá aprender um dia a chegar nesse estágio. Se eu fosse agora, saindo desse mercado e chegando num mercado completamente diferente como os Estados Unidos, um cargo desse, teria sido um desafio talvez que me fizesse, não sei, talvez não me sentisse tão confortável no início. Eu acho que eram muita novidade juntas. Eu acho que o tamanho que eu tenho agora é perfeito. Acho que espero um dia poder chegar nesse nível de ter uma agência muito, muito maior abaixo, mas acho que eu estou no passo certo. A Leo Burnett, em todo lado, em todo o mundo, é vista como, nós já falamos aqui do caso de Lisboa e do caso do Brasil, mas sempre foi vista como uma agência muito criativa e uma agência que sempre apostou muito em prémios. Já que falaste dos próprios concursos internos e da forma como a rede interpreta. Como é que vocês assistiram este ano em Cannes ao vosso patrão, ao vosso chefe, o líder do grupo Publicis, chegar ao festival e dizer agora ninguém escreve mais? Sim, então eu acho em nenhum festival. Foi uma surpresa, eu acho que o momento foi surpreendente. E os líderes, alguns líderes sabiam, mas não os líderes de todos os escritórios. Então acho que foi um momento. Eu até percebo o que ele está fazendo e acho que é um ano. Eu não acho que um ano tem tanta importância. De novo, porque eu não acredito que Cannes defina a carreira de uma pessoa. Acho que tudo bem você não escrever um ano, acho que está super ok. Mas quando eu lembro que os criativos da minha agência ficaram... Vais ter um maio mais descansado. Nem vai, porque na verdade se a gente escrever em janeiro peças, se a gente começar a não escrever, se a gente começar a lançar trabalhos em janeiro, eles já são elegíveis para outro ano. Então na verdade temos que trabalhar normal, acho que a pressão a gente sempre vai ter, mas é só um ano, assim, e ele está fazendo um shift do investimento para uma ferramenta que acho que vai ser interessante para o Grupo Publicis. Acho que o momento é que foi, talvez... Se os líderes do grupo soubessem e tivessem a ferramenta é uma espécie, para quem não sabe, sim, Marcelo é uma espécie de rede social. Sim, quase que liga todos os elementos do grupo Publicis. E os talentos, que é o quê? Para conseguir fazer o que a gente tem. Quase isso, mas o que a gente está conseguindo fazer é que alocar pessoas para projetos, fazer isso a nível global, que eu acho super interessante e que é uma coisa que é complicado de se fazer. Quando você precisa de uma ajuda de outro escritório, é possível, mas aí se fala com o account, aí ele tem que ver o creative resource, qual que é os criativos que podem trabalhar nesse projeto. Enfim, se você tem uma ferramenta para agilizar essa combinação de talentos, é excelente. Enfim, acho que foi uma surpresa. Eu tive que conversar com toda a criação, tive que colocar todo mundo numa sala para falar, gente, não é o fim do mundo, a gente vai continuar. Cannes não é o único motivo que a gente acorda de manhã e faz bom trabalho. Se esse for o único motivo, algo está errado, não pode ser. Cannes não é a minha motivação para fazer bom trabalho. Ouvimos muitos líderes de agências da Publicis, não estou a dizer da Leo em específico, mas de agências do grupo Publicis, que disseram isto em declarações, Advertising Edge e outros meios, que mostravam que o principal medo não era uma fuga de clientes, aí está, porque os clientes não... Fuga de talentos. Era fuga de talentos, mas teve, não sei se teve a fuga, mas percebo que às vezes é mais difícil contratar. Percebo que, por exemplo... Qual criativo de 25 ou 26 anos que quer ganhar prémios, quer subir na carreira, é legítimo. É isso que eu tenho uma perspectiva diferente, eu acho que é um ano. Eu, se fosse jovem, estivesse começando na carreira, e tivesse uma oportunidade de trabalhar numa agência do grupo, que eu achasse interessante, e só por causa disso isso não seria um motivo que me faria mudar de ideia. Então assim, mas isso é uma perspectiva minha. Eu percebo que tem muita gente que foca completamente em Cannes, eu respeito. Eu não tenho essa visão, porque a minha carreira não veio dali. Eu nunca fui promovida ou fui convidada para trabalhar numa agência porque eu tinha ganhado um leão. Por causa de um trabalho que eu fiz, é consistência. No dia a seguir a essas polémicas declarações, o Martin Sorel, da WPP, aproveitou a Blay. Mas depois ele mudou de ideia. E estava a dar uma palestra na praia do Facebook, salvo. E aproveitou para derreter completamente Cannes e dizer mal de tudo, inclusive a dizer que devia ser em Londres ou em Nova Iorque, que estava tudo ajustado, que a conta azul era caríssima, que deve ser um grande problema para alguém ter o ordenado do Martin Sorel. Como é que tu olhas para estas... Eu acho que tem muita gente questionando o festival.
Acho que uma das coisas, por exemplo, é a quantidade de categorias que aparecem todos os anos. Quer dizer, é uma máquina de fazer dinheiro. Se você for ver o investimento que as agências fazem para Cannes todo ano... Foi anunciada mais uma, entretanto, a semana passada. Todos os anos. Eu acho importante criar categorias para acompanhar a mudança do mercado, mas talvez tenha que se rever as outras, não é só colocar mais e mais e mais. Acho que tem uma série de questionamentos sobre o festival cada vez mais. Das pessoas, por exemplo, duplicarem o mesmo trabalho em 500 categorias e gastar um montante de dinheiro que gastam. Enfim, eu acho que é uma série de coisas que as pessoas ainda não sabem a resposta, mas eu percebo que para muitos líderes da agência, principalmente os líderes de business, falam até quando eu vou continuar investindo mais e mais e mais, se hoje em dia 3, 4 leões para minha agência já não significam nada. A gente tem que ganhar 20, tem que ganhar 30. Quanto eu tenho que investir para ter um retorno? Então, acho que eu percebo o ponto. Acho que as pessoas ainda não acharam o tom para questionar a ponto de provocar uma mudança. Por exemplo, acho que são inícios de conversas onde as pessoas começam a plantar sementes. Hey, a gente precisa questionar. Será que a gente precisa colocar todo esse investimento? Será que esse é o único modo da gente avaliar o nosso próprio trabalho? Eu também não tenho a resposta, mas eu acho que é pertinente aparecer mais discursos onde se questiona o investimento que se faz. A determinada altura pode parecer estranho. Ou seja, quem esteve no festival, quem chega ao festival e vê a presença das consultoras, quem vê a presença dos clientes, quem vê a presença das plataformas digitais, das redes sociais, das startups todas, começa a perceber uma coisa que é óbvia, que é o nosso mercado das agências de publicidade está a perder relevância. Não só em Cannes, mas no mundo. Portanto, e Cannes é um bocado o reflexo do mundo. Este tipo de reações, por parte quer da Publicis, quer da WPP, não podem representar também, em certa medida, medo do que está a passar? Eu não sei se é medo, mas o que está acontecendo... Nós tivemos a dar-vos dinheiro durante tantos anos e vocês agora arranjaram uns namorados novos mais sexys. Mas não dá para ignorar, né? Acho que não dá para ignorar... Todas essas plataformas que surgiram, que hoje em dia, por exemplo, eu questiono como que as agências vão continuar atraindo jovens talentos. Se todos eles querem trabalhar no Google, todos eles querem trabalhar no Facebook, todos eles querem trabalhar em outras plataformas e não nas agências. Quer dizer, ou a gente se atualiza, ou a gente volta a ser interessante, ou vamos continuar as pessoas que estão trabalhando nas agências há 10, 15 anos, há 20 anos. Porque as pessoas novas, elas não querem uma carreira, elas não veem... E estão certas, elas não veem como, por exemplo, eu falava, tá bom, vou entrar numa multinacional e é aqui que eu vou fazer minha carreira. Eu tinha muito claro para mim, eu queria multinacional. Hoje em dia as pessoas não pensam assim. Hoje em dia as pessoas entram numa agência e estão pensando a passar alguns meses, um ano e vou para outro lugar. Muitas querem ter ideias de startup, são muito mais empreendedores. Como é que você atrai? Então, na verdade, não dá para ignorar e continuar o mesmo festival dando foco para as agências. Achas que isso é um fenómeno só dos jovens talentos ou será um fenómeno de jovens da nossa idade? Também, mas acho que os jovens talentos muito mais, muito mais. Eu sei porque eu entrevisto pessoas jovens, por exemplo, agora para a Lápis eu tinha 6 vagas quando eu fui para lá, eu entrevistei muita gente do mercado de lá também. E, por exemplo, é complicado para eles se colocarem num papel. Por exemplo, você fala, eu tenho uma vaga de diretor de arte sênior. Mas aí o diretor de arte, ele não é só diretor de arte, ele é filmmaker, ele é diretor de arte, ele é ilustrador, ele faz animação, ele é muito mais do que um diretor de arte. Aí você tenta encaixar ele naquela caixa na agência e ele fala, não, mas eu quero fazer muito mais que isso, eu não quero fazer layout. Então, as agências não estão preparadas para esse talento. Na verdade, assim, é uma mudança que está acontecendo na Lápis. Felizmente eu consegui trazer um filmmaker que eu trouxe da Espanha, trouxe um animador de Porto Rico maravilhoso, mas o trabalho que eu tive para mudar as posições, porque as posições são pagas pelos clientes, os clientes pagam essas posições, eles pagam copywriter nesses levels, então ele paga senior, associate creative director, ele paga aquilo. Mas como é que ele vai pagar um filmmaker? Sim, mas como é que podemos fazer? Ou seja, eu concordo contigo e olho para as agências, para todas as agências, inclusive para a minha, deste mercado e dos outros mercados, e primeiro sentimos o cheiro a napalm, ou seja, sentimos que o fim pode estar próximo, o fim das agências como as conhecemos hoje em dia pode estar próximo. E acho que o mercado já se apercebeu disso também. Mas percebemos outra coisa que ainda é mais grave, que é, nós deixamos de ser a miúda mais sexy da sala, e não estamos a fazer nada para que isto mude, ou seja, para voltarmos à posição que tínhamos anteriormente, como tu dizias, em que os clientes ouvíamos e realmente diziam, bem, estes tipos sabem aquilo que estão a dizer e vamos apostar
no talento deles. Como é que as agências podem reformular? É uma questão de processos, é uma questão de lideranças? Eu acho que primeiro, eu acho que tem que ser de dentro para fora. Eu acho que as agências têm que olhar para dentro e ver como que elas têm que se ajustar. E isso é uma das coisas que eu acredito que é como a gente forma os criativos, o que é um departamento criativo do futuro. Não é o que a gente tem hoje em dia, não é. Quando a gente identifica que vamos tentar fazer o que... Não é nem tentar fazer, vamos tentar trazer os talentos e refletir toda essa diversidade que tem lá fora, trazer para a criação. A gente tem o desafio do que os clientes estão pagando, o que eles estão alocados em certos contratos. Como a gente consegue mudar isso? Então, assim, primeiro eu acho que a agência tem que olhar como ela tem que transformar e depois começar a trazer isso para o cliente, porque isso é novidade para ele. O que ele já sabe é essa estrutura que ele conhece hoje. A estrutura que eu acredito que é do futuro, isso ele não sabe. E isso é uma coisa que a gente pode trazer e voltar a ganhar respeito. Mas, na verdade, a gente está trabalhando num modelo que funcionava há 30, 40 anos atrás. No mesmo modelo, daquele tipo de criativo, vendido daquele jeito, por horas, alocado daquele jeito. A partir do momento que você fala, ok, eu trouxe um novo negócio, eu trabalho completamente diferente. Porque as agências menores um pouco fazem isso. Quando você vai ver na RDA, quando você vai ver essas agências, Seventh Sunny, quando você começa a ver essas agências, eles trabalham de um modo completamente diferente. Sim, mas a determinada altura também parece que essas agências trabalham de um modo completamente diferente, até terem 45 escritórios, serem uma rede, serem vendidas e voltarem a ter 45 SDs. Eu acho que esse modelo que tem que mudar. Por exemplo, uma das mudanças agora que a Léo Burnet de Chicago tem feito na Matriz, que é trazer, trouxe o Decor, que é onde a gente vai ter uma equipe só para data, para a gente poder usar internamente. Uma série de coisas que eles têm colocado vamos reestruturar internamente. E aí a gente vai ter uma solução diferente para apresentar para o cliente. Como é que você volta a ganhar o respeito, volta a ser o expert naquilo, trazendo o que eu acho que está acontecendo no mercado, nas plataformas, o que não acontece ainda nas agências. A gente está não sendo pessimista para quem está começando, não é que a gente está num momento difícil, a gente está num momento de grande transformação e muito acelerado. E eu acho que tem muitas agências que vão ficar para trás e que todos os anos vão perdendo cliente ou fee, e acho que tem algumas agências que vão se adaptar e vão entender o que é um departamento, ou o que é uma agência do futuro. É bem diferente do que a gente está acostumado. Diz-me uma coisa, estás há 2 anos fora? Só 1 ano e meio. 1 ano e meio. Fora do mercado português. Voltaste agora para uma visita. Como é que o país mudou muito? Para melhor. Para melhor, a cidade de Lisboa mudou imenso, né? Nota-se nas ruas. Para além de ter mais trânsito, também tem mais turistas e tem mais vida. Como é que tu olhas para o mercado publicitário português neste momento? Agora que tens uma distância maior do que tiveste nos últimos 10 anos. Eu acho que tem uma coisa no mercado português que não mudou e que acho que isso talvez seja uma das coisas que não ajude, que é as pessoas ficam muito... Eu fiz isso, assim, eu fiquei 9 anos na mesma agência aqui. Apesar de eu ter crescido de direção de arte até ECD, eu passei muitos anos na mesma agência. E as pessoas desse mercado não rodam muito. Por exemplo, o mercado do Brasil é muito mais dinâmico. Você passa 2 anos numa agência, 3 anos na outra, 2 anos... Estados Unidos é um meio termo, tem gente que passa muito tempo num lugar, mas eles mudam muito entre cidades. E eu acho que aqui falta esse dinamismo. É uma coisa que geralmente... O português acomoda-se muito, né? Então, e as pessoas acabam não tendo oportunidade para promoções, porque não tem tantas agências no mercado. Por exemplo, a Léo Burnet, como os ECDs passavam 2 anos e eram estrangeiros, passavam e iam embora, teve a oportunidade de crescer. Por exemplo, é uma agência que eu cresci, era a última dupla e cheguei ao topo da agência. Mas porque as pessoas saíam, se as pessoas ficassem lá o resto da vida, eu teria que sair. E eu acho que o mercado aqui falta um dinamismo. As pessoas estão 10, 15 anos, às vezes mais, na mesma posição, nas agências grandes, mesmo nas locais. E eu acho que o fato de o mercado não ser tão dinâmico, acho que é mais difícil ter oportunidades. Você tem que buscar oportunidades em outros mercados. É por isso que muita gente vai para Londres. Você não tem mais para onde crescer. Acho que isso é a única coisa que não mudou. Acho que o trabalho é um trabalho, não acho que é um trabalho local, acho que é um trabalho pertinente para um mercado estrangeiro. Que o trabalho é melhor do que quando estavas cá? Num ano e meio notaste alguma evolução? Eu não tenho acompanhado tanto, para dizer a verdade. Em Chicago não falam do trabalho português, não é?
Não, na verdade eu ando acho que tentando entender o mercado americano e com um desafio tão grande eu não tenho, por exemplo, eu também não sei tudo que se passa no Brasil e não acompanho tanto. Eu vivo muito aquele mercado que eu tô, assim, às vezes eu tenho esse problema. Eu acho que as agências pelo menos agora estão produzindo mais trabalho. Eu peguei uma época de crise muito feia aqui. Eu sinto que agora as pessoas estão um pouco mais relaxadas, os clientes estão, enfim, os budgets não estão só cortando, as coisas estão voltando um pouco ao normal. Eu senti o mercado mais otimista, não sei se é verdade, eu senti desde quando eu saí, sei lá, ou há 2 anos e meio atrás para agora, eu sinto que o mercado tá voltando um pouco mais ao normal. Mas sim, quer dizer, em Cannes, o ano passado ganharam um leão, teve ano que não ganhou nada aqui em Portugal. Acho que é capaz de ganhar Sim, mais. e Acho que o já mercado não ganhamos mais ainda. Sim. Acho que o mercado é melhor do que o resultado em Cannes. De novo, acho que Cannes não é o que determina o mercado, mas acho que Portugal é melhor que isso, é melhor que um leão. Tem ótimos talentos. Eu acho que a única coisa que eu sinto falta é o dinamismo, que eu acho que o mercado são as pessoas nas mesmas agências pela vida inteira, entendeu? Eu acho que isso seria bom ver novos rostos e novos estilos de Sim. liderança. Acho que isso faz o mercado, enfim, mexe mais, porque isso atrai diferentes talentos. Acho que as pessoas rodam um pouco aqui. Mas não é certo e errado, É uma característica do povo é uma português característica também. do mercado e provavelmente vem do estilo português de ser. Nós estamos aqui numa escola e eu aproveito para te fazer algumas perguntas. Quando tu entrevistas um jovem criativo que acabou de sair da faculdade e te vem pedir a faculdade, da escola, ou que está à procura do primeiro estágio, o que é que tu mais tens em atenção na altura de contratar? Se ele tem algum interesse para além de publicidade. Isso é uma coisa que é importante para mim e é uma coisa que eu aprendi a desenvolver, ou seja, não é só publicidade, o meu interesse não pode ser só isso. Então, eu adoro quando eles trazem na entrevista uma coisa para além de projetos relacionados com publicidade, quando eles trazem, eu gosto de escrever, ou escrevo esses contos, ou eu tenho esse podcast, ou eu faço esses filmes. Eu adoro quando eles trazem projetos que são criativos, onde você vê que a pessoa tem um prazer de ser criativo para além do trabalho de publicidade. Por quê? Porque eu acho que o trabalho de publicidade muitas vezes é frustrante, principalmente no início da carreira. Acho que não é fácil. E se você não tem algo para te manter criativo, que você goste, eu acho que você fica frustrado muito rápido. Porque muitas vezes você vai passar dias criando uma campanha que você vai amar. Provavelmente muitas vezes a campanha não é aprovada, você começa de novo, muitas vezes o que o cliente quer não é exatamente o que você imagina. Ou seja, a gente não tem essa liberdade de ser criativo. Quando você está num projeto seu, um projeto paralelo, você tem toda a liberdade de ser criativo. E aqui é que você mostra tudo que você consegue fazer. Tu chegas já. Estamos quase a acabar a entrevista. Mas o jovem criativo consegue o estágio, está na agência e repara que, ok, isto é mais difícil do que eu pensava, a concorrência é brutal. Como é que um jovem criativo se destaca? Na Lápis, por exemplo. Na Lápis, o que eu tenho feito, e eu acho que isso é muito comum, por exemplo, a gente ganhou um leão ano passado e eu tinha pessoas completamente júnior no projeto. Por quê? Porque eu misturo todo mundo. Então, assim, eu não tenho um júnior trabalhando com outro júnior num projeto pequeno. Eu misturo todos. Então, assim, eu sempre tenho 5, 4 pessoas trabalhando, eu sempre coloco um júnior com um diretor criativo ou com um sênior. Então, ele está envolvido em projeto. Por exemplo, eu tenho dois ou mais no projeto da Tequila Clown, que a gente ganhou o ano passado, e são super júniores que tinham acabado de entrar na agência. Um deles tinha entrado, acho que 2 meses antes de mim. Ou seja, ele entrou e já pegou esse projeto, e estava envolvido com outras pessoas, e ganhou o primeiro leão da carreira. Então, assim, eu tento dar essa oportunidade, porque quando eu comecei, até eu pegar um script de filme, acho que demorou 2 anos. E hoje em dia eu tento dar o máximo e espalhar a oportunidade. Fiz muitos folhetos, muitos rádios. Isso desanima, entende? Claro que eu tenho a equipe mais júnior fazendo, às vezes, o trabalho posts e trabalhos um pouco mais de executar, mas toda vez que eu posso eu equilibro a oportunidade. Olha, tem esse filme, eu tenho esse projeto, eu tenho essa campanha grande, e aí eu coloco. Porque eu tento balancear, porque eu me coloco no lugar deles. É difícil você passar 2 anos fazendo folheto ou fazendo os posts. Agora talvez o novo folheto seja os posts. É difícil, ou seja, você tem que tentar manter a equipe motivada, e isso é um trabalho do diretor criativo. Isso não é só deles e falar, ache sua motivação para ficar 4 anos no mercado fazendo um trabalho pequeno. Acho que o nosso papel como diretor criativo é manter a equipe motivada, e manter a equipe motivada é espalhar a oportunidade. Isso é uma coisa que eu faço, essa é uma filosofia que eu tenho de liderança, porque eu vivi o outro lado. E eu sei exatamente o que é estar no outro lugar, começando e em busca de uma oportunidade que nunca vem. É difícil. Uma última pergunta. Uma mensagem
queiras deixar a estes jovens criativos, principalmente aos que ainda estão a estudar, o segredo, se tens que dar um conselho, um único conselho, se encontrasse aqui um jovem criativo à porta, à saída, e te dissesse, Luciano, dá-me um conselho para a minha vida, para a minha carreira. Eu não sei, talvez seja o que funcionou pra mim. Eu não tinha muito separado o que eu queria pra minha vida do que eu queria pra minha vida profissional. Por exemplo, eu queria morar fora, eu queria experimentar outras culturas, eu queria conhecer coisas novas. E isso tudo foi um grande alimento pra minha profissão. Tente achar um motivo que é para além de dinheiro ou carreira ou status. Tente achar algo que essa profissão vai te permitir ser uma pessoa melhor. Eu acho que essa carreira, no meu ponto de vista, para mim, me permitiu viver em outros países, conhecer outras culturas, viajar, que eram coisas que eu gostava. Essa carreira me permite isso, é por isso que eu gosto dela. Tente achar um motivo para além do quero ser um publicitário famoso, eu quero ganhar leão, eu quero ganhar dinheiro. O que que isso vai te fazer uma pessoa melhor como pessoa? O que essa carreira pode te ajudar a ser uma pessoa melhor? E eu acho que essa é essa é a motivação para você continuar crescendo e evoluindo. Muito bem, muito obrigado pela tua Obrigada. presença, obrigado a todos que estiveram a assistir e voltamos na próxima quarta-feira ao meio-dia.